E se você tem dificuldade para saber qual componente é qual a função dele, para que ele serve, como ele funciona, fica comigo até o final desse vídeo, porque a gente vai conhecer todos os componentes da placa de um celular. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assist Tech e a pedido de alguns inscritos aqui do canal, hoje eu resolvi trazer um vídeo completo mostrando e conhecendo todos os componentes da placa de um celular. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui, porque eu tô sempre trazendo dicas para quem tá começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, para esse vídeo aqui a gente vai estar utilizando a placa de um Galaxy A10. Por quê? Primeiro, porque é uma placa que chega atualmente na nossa bancada, e segundo, porque no caso é uma placa que ela tem praticamente todos os componentes que a gente precisa conhecer. Então, por isso, a gente vai estar fazendo com essa placa aqui, perfeito? Entretanto, pessoal, tem alguns componentes que muitas vezes não vai ter nessa placa, mas vai ter em outra placa, e às vezes vai ter alguns componentes que vai ter nessa placa e não vai ter em outras placas. Isso não quer dizer que no caso está faltando. Às vezes alguns componentes vão ser integrados dentro de outros componentes. Como assim? Por exemplo, nessa placa aqui, ó, a gente não tem um codec de áudio, mas na verdade não é que a gente não tem. Ao invés da gente ter um codec de áudio, a gente tem um PMIC. E nesse PMIC, em um pequeno bloco dele lá dentro, vai estar integrado um codec de áudio. Então assim, em algumas placas, para deixar um pouquinho menor o circuito da placa, eles pegam dois componentes e deixam dentro de um só. Aí você vai ver, ó, somente um quadradinho aqui que vai fazer duas funções no caso, perfeito? Mas aí eu vou explicando durante esse vídeo para não ficar tão embananado para você, perfeito? Bom, dito isso, a gente vai começar aqui, ó, pelos componentes mais simples e vai passando para os mais avançados, perfeito? Vamos lá então, vou trazer aqui para a gente começar aqui, ó. Os primeiros componentes, pessoal, que a gente vai conhecer, deixa eu melhorar aqui a vista tanto para mim quanto para vocês. Vamos lá. Os primeiros componentes que a gente vai conhecer vão ser, no caso, os conectores aqui. Pessoal, os conectores é praticamente um dos componentes que mais dão defeito. Por quê? Porque a gente sabe que todo reparo que a gente for fazer, você vai ter que vir aqui, ó, e desconectar um flex daqui. Por esse motivo, ele vai quebrar bastante, perfeito? Esse tipo de conector que a gente está vendo aqui, ó, ele é chamado de conector FPC, que é o conector, no caso, que ele encaixa outro conector aqui em cima, perfeito? Então, caso você quebre um e precise pesquisar para comprar, o nome é conector FPC, perfeito? Aqui a gente tem ó, o da subplaca e aqui a gente tem, no caso, o da tela. E bem aqui mais pro lado, a gente tem o da bateria, perfeito? Aqui para cima, pessoal, a gente vai ter, ó, no caso, um conector do cabo coaxial da antena, perfeito? Esse cabo aqui, pessoal, seria, no caso, aquele cabinho da antena que a gente conecta aqui. Alguns aparelhos vão ter duas antenas, por exemplo, esse tem uma aqui e tem mais uma aqui, ó, é completamente normal. E lembrando que dependendo da antena que dá defeito, pode parar a rede. Ah, Renan, e se parar só uma antena, normalmente para a rede? Pessoal, dependendo da antena, às vezes o sinal fica mais fraco e dependendo da antena, vai parar completamente no caso, bacana? Então, viu esse tipo de conector aqui, ó? Sabe que vai ser, no caso, conector para antena de sinal do aparelho. Esse tipo de conector menorzinho, normalmente para bateria, e esses outros aqui, ó, ou vai ser para subplaca do aparelho ou vai ser para tela, ou às vezes vai ter um grandão que vai servir tanto para subplaca quanto para tela, perfeito? Mas aqui pro lado a gente tem mais um, que seria, no caso, o conector dos botões, perfeito? Do botão power de volume, lembrando que nem todo aparelho tem aqui, ó, esse tipo de conector. Alguns vão ter, ó, somente esses contatinhos aqui, ó. Esses contatinhos aqui, pessoal, são contatos, são praticamente contatos mesmo. Eles servem justamente para fazer contato. Como assim? Aqui no caso, ó, esses contatinhos, eles vão fazer contato praticamente, deixa eu pegar uma tampa aqui para mostrar para vocês. Eles vão fazer contatos, pessoal, com uma parte ó, que fica na tampa traseira, que seria essa parte cinzinha que a gente está vendo aí, ó. Bacana? Então eles vão encostar bem aqui, ó. Vai encostar aqui, aqui e aqui no caso, perfeito? Eles servem, pessoal, principalmente aqui para fazer o aterramento da antena. Entretanto, esses contatos, eles são utilizados para várias coisas. Por exemplo, muitas vezes eles podem fazer o contato aqui, ó, para ligar o botão power, para ligar o volume, entre outras coisas. Então, esses contatos a gente vai encontrar bastante. E dependendo do local aonde estejam esses contatos, a função deles também pode mudar, tá ok? Bom, depois disso, pessoal, o próximo componente que a gente vai conhecer seria, no caso, o nosso microfone. Pessoal, o microfone, normalmente, ele vai ser um quadradinho de metal desse jeito aqui, ó, e ou ele vai ter um buraquinho na parte de cima, ou ele vai ter um buraquinho na parte de baixo. Bacana? Então, se você encontrou um buraquinho aqui, você já sabe que, no caso, ele é o microfone. A principal função dele é, obviamente, gravar o som que você está falando. Ou seja, você falou alguma coisa, a função do microfone é capturar esse áudio, perfeito? Pessoal, não confundam o microfone ó, com, no caso, um cristal oscilador. Olha só, esse daqui ele é um cristal oscilador, esse daqui ele é o microfone. Renan, como que eu vou saber qual é qual? Bem simples, pessoal, o cristal oscilador, ó, ele não tem furo. Olha só, esse daqui ó, é um cristal, se eu olhar do outro lado, ó, não tem furo aqui, ó. Então, o cristal oscilador, ele não tem furo. O microfone, ele tem que ter um furo para ter entrada de áudio. Então, se tem furo, é microfone, se não tem, é cristal oscilador. Renan, qual que é a função do cristal oscilador? Pessoal, o cristal oscilador, a principal função dele é criar uma frequência de trabalho para que tudo trabalhe corretamente. Como assim? A gente sabe que durante uma orquestra, a gente tem muitas vezes um maestro que ele vai ficar mexendo aquela vareta lá na frente. E dependendo da forma como ele mexe aquela vareta, o pessoal vai tocar mais alto, mais baixo, mais agudo, ou mais de outra forma no caso, porque eu não sei como que funciona, bacana? Mas a gente sabe que é aquele rapaz com a vareta ali, ó, que vai praticamente controlar toda a
orquestra. E dependendo da forma como ele vai gesticulando, o pessoal vai sabendo como tocar. O nosso cristal oscilador é como se ele fosse o maestro. Ele vai meio que colocar tudo em ordem para que tudo trabalhe corretamente. E sem o cristal oscilador, o aparelho pode não ligar, pode ligar e desligar sozinho, ou ele pode até ligar e funcionar, mas vai ficar meio doido. Por exemplo, toda hora desajustando a hora. Você vai lá, coloca o Mi 13 certinho e você vai olhar, tá marcando 3 horas. Isso pode acontecer muitas vezes por uma falha de cristal oscilador, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, aqui a gente já conheceu os conectores, o microfone e o cristal oscilador. Agora vamos conhecer os componentes que a gente mais vai ver na placa. Os primeiros são os capacitores, olha só. Esses capacitores aqui, pessoal, são componentes que eles entram bastante em curto, porque eles têm bastante na placa, e no caso, eles são muito usados também, bacana? Então se acostume, ó, a ver bastante esse tipo de componente aqui na placa, perfeito? Lembrando, pessoal, que pra gente testar um capacitor, o teste mais rápido é você pegar o seu multímetro, colocar na escala de bip e verificar, ó, se ele bipa de um lado e bipa do outro. Se ele bipar dos dois lados, a chance dele estar em curto é bem grande. Entretanto, nem sempre isso daqui vai querer dizer que é aquele capacitor. Por quê? Porque o curto, pessoal, ele funciona da seguinte forma. Vamos supor, ó, que eu tenho aqui, ó, uma trilha, e nessa trilha eu tenho 3 capacitores. Olha só. Se esse capacitor aqui, ó, entrar em curto, esse daqui também vai acusar curto e esse também. Por quê? Porque quando um capacitor entra em curto, ele espalha o curto para toda a trilha. Então não é porque você encontrou um capacitor bipando dos dois lados que aquele é o capacitor de fato que está em curto, bacana? Inclusive aqui no canal eu explico passo a passo como que você faz para encontrar um curto em um vídeo completão. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui para você, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, o capacitor, eu também tenho uma aula completa onde eu ensino e eu mostro passo a passo como ele funciona, como testar e tudo mais. É um curso completamente grátis de eletrônica que eu dei aqui no canal. Eu vou deixar o link desse curso aqui para vocês, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, depois do capacitor, a gente vai ter a bobina. E embora a bobina aqui, ó, ela seja muito semelhante ao capacitor, a gente consegue notar que ela é maior, o meio dela é meio áspero, diferentezinho, ó, é meio áspero aqui no caso, e a função dela também é completamente diferente. Pessoal, essa aqui, ó, é bobina, essa pretinha é bobina, e essa daqui, ó, mais esquisita, também é uma bobina, perfeito? Lembrando, pessoal, que eu também tenho aula aqui no canal, onde eu mostro passo a passo como funciona. Eu deixei lá naquele link do curso de eletrônica para vocês. A primeira aula é capacitor, a segunda vai ser resistores, que seriam, no caso, esses componentes pretinhos que a gente tá vendo aqui, ó, que também, ó, embora sejam muito parecidos com capacitores, tem uma função diferente também, bacana? E a terceira aula seria bobinas no caso, bacana? Pessoal, aqui eu não vou estar falando muito sobre como funciona capacitor, bobina e resistor, porque essa aula ficaria gigante e eu não conseguiria explicar tudo em uma aula só. Por isso, eu deixei o link do curso de eletrônica para que vocês consigam assistir e entender passo a passo como funciona, como testar e como trocar também, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, aqui a gente já conheceu, ó, capacitor, bobina e resistor. É importante que você assista a aula depois para você saber como eles funcionam corretamente, bacana? Agora eu vou passar aqui, pessoal, para a gente conhecer os circuitos integrados. Pessoal, todos esses quadradinhos, ó, que a gente está vendo, são chamados de circuitos integrados. E cada circuito integrado, ele vai ter uma função diferente. Aqui eu vou estar explicando para vocês todos os circuitos que tem nessa placa aqui, para que vocês saibam, no caso, como eles funcionam, qual é a função e como localizar cada um na placa do jeito certo, perfeito? O primeiro circuito que a gente vai conhecer seria, no caso, o nosso IFPMIC. Pessoal, o IFPMIC, ele sempre vai ser, ó, um quadradinho pequeno com a bobina bem grande perto dele. Olha só, sempre. Por quê? Porque a tensão, ela vem do conector de bateria, passa por aqui, ela entra no IFPMIC e depois ela sempre vai sair, ó, por essa bobina bem grande. Mas prestem atenção, ele tem que ter, ó, mais ou menos esse tamanho aqui. Não pode ser, ó, igual isso daqui, ó. Por quê? Porque a função do IFPMIC normalmente vai ser gerenciar a carga e também vai ser gerenciar algumas outras coisas. Tem alguns casos que o IFPMIC, ele gerencia a imagem do aparelho. Tem alguns casos que ele também vai gerenciar o flash do aparelho. Por isso, ele sempre gerencia alguma coisa a mais. Nesse caso, ele não pode ser muito pequeno. Por quê? Porque não cabe tanta função em um CI tão pequeno. Ele tem que ser mais ou menos desse jeito aqui, perfeito? Então, encontrou um CI mais ou menos desse tamanho aqui, ó, e que tem uma bobina bem grande aqui, ó, perto dele, você já sabe que você está diante de um IFPMIC. Dica importante para vocês testarem o IFPMIC. Normalmente, você vai conectar aqui, ó, o aparelho na fonte, bacana? Conecta ele na fonte e você vai verificar se a tensão de entrada é igual à tensão da bobina. Por exemplo, vamos supor que aqui, ó, você tem 4.2 volts e aqui, ó, você tem 3 volts. Você sabe que no caso ou esse IFPMIC tem um defeito ou você tem um curto nessa saída. Agora vamos supor que aqui você tem 4.2 volts e aqui, ó, você também tem 4.2 volts. A princípio, pessoal, tudo indica que esse IFPMIC esteja funcionando perfeitamente, bacana? Renan, todo aparelho tem IFPMIC? Não, pessoal, tem alguns aparelhos que não tem IFPMIC. Por exemplo, o J5 Prime, ele não tem um IFPMIC, bacana? O IFPMIC, ele foi colocado nos aparelhos mais novos no caso, mas não quer dizer que todos os aparelhos mais novos vão ter. Pode ser que tenha um ou outro que não tenha também, perfeito? Bom, dito isso, a gente conheceu o nosso IFPMIC, que também é o gerenciador de carga. Lembrando, pessoal, muitas vezes você pode ter um aparelho que não carrega ou só carrega lentamente, justamente aqui, ó, por um defeito no IFPMIC. Aí cabe a você saber como analisar corretamente para ter certeza de qual é o defeito, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, aqui no canal eu já tenho também um aulão avançado, onde eu ensino passo a passo como analisar quando o aparelho não carrega. Se vocês não tiverem visto, vou deixar aqui em cima também, perfeito? Bom,
dito isso, agora vamos conhecer o próximo componente, que seria, no caso, o nosso PMIC principal. Pessoal, o PMIC principal, a gente consegue localizar ele, pessoal, muitas vezes por duas características muito claras dele. A primeira são bobinas bem grandes próximas a ele. Olha só, ele é o único CI que tem tantas bobinas grandes próximas dele, ó. Tem essa e essa aqui, ó. Bacana? Bastante. Eu não tenho nenhum outro, ó, que tenha tanta bobina grande. Olha só, esse não tem, nem esse não, esse só tem uma. Esse outro aqui, ó, também só tem uma. Do outro lado aqui, ó, eu tenho uma, que só tem duas aqui, ó, essa e essa. E mais nenhuma no caso. Então, você viu um montão de bobina grande, ó, próximo de um CI mais ou menos desse tamanho, você sabe que você está diante do PMIC. Ah, Renan, mas às vezes eu posso pegar uma placa que tenha 2 CIs desse daqui, ó, e tenha 4 bobinas grandes próximo dos dois. E aí, como que eu vou saber qual que é o PMIC? Bem simples, pessoal. A segunda característica do PMIC principal é que ele sempre tem um cristal oscilador próximo dele. Então, aqui, ó, bem aqui em cima, a gente consegue ver um cristal oscilador. Por exemplo, vamos supor que eu estou em dúvida se é esse ou se é esse. É bem simples, ó. Aqui eu não tenho cristal, não tenho. Agora aqui, ó, eu tenho um cristal, perfeito? Então aqui já ficou fácil para mim. Ah, Renan, mas e o cristal oscilador do outro lado? Pessoal, aqui eu não tenho bobinas, eu só tenho esse CI e esse cristal, então eu sei que ele não pode ser o meu PMIC principal, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, para que serve o PMIC principal? O PMIC principal, pessoal, ele é o principal gerenciador de tensão da placa, ou seja, é ele que vai gerenciar a energia para alimentar todos os setores. Então ele vai alimentar aqui, ó, memória, ele vai alimentar aqui, ó, muitas vezes um amplificador de áudio, ele vai alimentar aqui, ó, um CI amplificador de potência, ele vai alimentar aqui, ó, um CI de Wi-Fi, ele vai alimentar aqui um CI de rede. Então esse CI aqui, ó, ele é responsável por alimentar praticamente todos os CIs da placa. E se ele não estiver funcionando corretamente, a gente sabe que no caso vários circuitos da placa vão ficar sem alimentação, perfeito? Inclusive, pessoal, esse aqui, ó, é o tipo de circuito que mais dá defeito. Por quê? Porque o tempo todo ele está gerenciando tensão. Então tem o tempo todo tensão entrando e saindo dele. E isso faz com que ele desgaste bastante, esquente bastante e dê mais defeito com o tempo também, porque ele trabalha muito mais do que os outros, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, também é importante que vocês entendam que é normal virem integrados outros circuitos dentro do PMIC. Por exemplo, às vezes o aparelho ele não vai vir com um CI de Wi-Fi, ele só vai ter aqui, ó, um PMIC e todas as trilhas do setor de Wi-Fi vão entrar no PMIC. Por quê? Porque às vezes o CI de Wi-Fi ele vai estar integrado dentro do PMIC principal. Assim como às vezes o aparelho não vem com amplificador de áudio e não vem com codec de áudio. Aí você vai verificar, as trilhas de áudio estão entrando aqui, ó, dentro do PMIC. Por quê? Porque às vezes o codec de áudio ou o amplificador de áudio ou os dois vão estar aqui, ó, integrados dentro do PMIC. Pessoal, internamente é como se ele tivesse, ó, dividido por vários quadradinhos aqui, ó. Olha só, vários quadradinhos, ó. Vários quadradinhos, e cada quadradinho aqui, ó, tem uma função diferente, bacana? Então, como o quadradinho tem uma função diferente, aqui cabe várias coisas, aqui pode ser áudio, aqui pode ser imagem, aqui pode ser muitas vezes Wi-Fi, bacana? E assim por diante. Então, depende bastante, pessoal, de qual é o quadradinho, de qual é a função desse quadradinho internamente, perfeito? E às vezes, por exemplo, vamos supor que você tem um aparelho que não funciona áudio, e o defeito está no PMIC. Você não consegue trocar só um quadradinho, você vai ter que trocar o CI inteiro para conseguir resolver, tá ok? Bom, dito isso, a gente já conheceu também IF, PMIC, PMIC, e agora vamos conhecer o nosso amplificador de áudio. Pessoal, o amplificador de áudio é o que é responsável, no caso, por fazer o áudio sair alto. Muitas vezes a gente pega alguns aparelhos que o tempo todo o áudio fica saindo baixo, ou às vezes o áudio começa alto e vai diminuindo até que ele zera completamente. Às vezes pode ser um defeito aqui, ó, ocasionado pelo nosso amplificador de áudio, porque normalmente quando o áudio ele vai sair do codec para fora, ou ele vai sair do aparelho aqui, ó, para fora do aparelho, ele tem que passar por um amplificador. Por quê? Porque ele sai bem baixinho. Então a função do amplificador é pegar esse áudio baixo, amplificar, deixar ele mais alto, para jogar esse áudio no alto-falante, tá ok? Bom, dito isso, conhecemos também o nosso amplificador de áudio, e normalmente o nosso amplificador ele vai ser um CIzinho pequeno com a bobina bem grande próxima dele, mas notem que ele sempre vai ser menor do que o IF PMIC. Então, ó, se você encontrou aqui, você está na dúvida, será que é esse ou será que é esse? Você já sabe que no caso, ó, é esse daqui porque ele é menor no caso, bacana? Pessoal, o amplificador de áudio ele não costuma dar muito defeito, mas ele pode dar defeito, por isso se você pegar alguma falha de áudio, você já sabe mais ou menos por onde analisar também, perfeito? Além do amplificador, pessoal, a gente também tem o codec de áudio. O codec de áudio ele não tem uma diferença de tamanho tão grande do nosso amplificador, às vezes ele pode ser um pouquinho maior, mais ou menos aqui, ó, do tamanho de um IF PMIC, perfeito? E qual que é a função do codec de áudio? A função do codec de áudio, pessoal, é fazer a comunicação entre o áudio analógico e digital. Como assim? Vamos supor que o áudio ele tem praticamente duas formas, ó. Eu tenho um codec aqui no meio, aí aqui eu tenho um áudio analógico e aqui eu tenho digital, perfeito? Quando você fala no seu microfone e o áudio ele entra pelo microfone, normalmente esse áudio ele vai entrar na CPU. Só que a sua CPU, ela não entende o formato analógico. Então aqui, ó, o seu áudio está entrando em formato analógico e se ele entrar direto, a CPU não consegue entender esse áudio. Então a gente tem que ter um cara aqui, ó, que é chamado de codec, que é como se ele fosse um tradutor. Ele vai pegar esse áudio analógico, vai transformar em digital e vai mandar aqui, ó, para a CPU em formato digital. Então o áudio entra analógico, é transformado em
digital e entra aqui, ó, em digital para a CPU no caso. Assim como quando o áudio vai sair aqui, ó, no alto-falante, tem alguns alto-falantes que eles só funcionam também com formato analógico. Então o áudio aqui, ó, tá saindo digital. Se ele não passar pelo codec e sair direto aqui, ó, não dá para escutar nada. Por quê? Porque o alto-falante não vai conseguir compreender. Então esse áudio aqui, ó, ele vai sair em formato digital, passa aqui, ó, no codec, ele transforma esse áudio em formato analógico e manda aqui, ó, pro seu alto-falante no caso, bacana? Então a função do codec é servir como um tradutor. Ele traduz de digital para analógico e de analógico para digital, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, agora aqui, ó, a gente já viu praticamente todos os componentes aqui, ó, da parte mais lógica do aparelho. Depois aqui, ó, do outro lado, a gente vai ter, ó, também a nossa PMU de imagem, que em alguns casos também pode ser um CI de backlight. Renan, qual que é a diferença? Pessoal, CI de imagem é responsável por imagem. CI de iluminação é responsável por iluminação. Por exemplo, se eu pegar aqui meu celular, vou pegar aqui e mostrar para vocês. Nesse momento eu tenho imagem e iluminação. Se eu pegar aqui e fizer isso, ó, agora eu só tenho praticamente imagem, mas não tem iluminação. Você consegue ver a imagem lá embaixo, ó, mas quase você não vê porque não tem iluminação, perfeito? Às vezes um aparelho, ele pode ter imagem, mas pode estar com a tela toda apagada. Por quê? Porque o setor de iluminação deu defeito. Então o setor de backlight responsável por iluminação, setor de imagem responsável por imagem. Às vezes, pessoal, vai ter dois CIs, um CI para imagem e um para iluminação. O CI de imagem a gente chama de PMU de imagem. O CI de iluminação a gente chama de driver de backlight, perfeito? Às vezes, pessoal, vai vir aqui, ó, um driver conjugado. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho tanto o CI do backlight quanto de imagem juntos em apenas um, perfeito? Então aqui, se esse CI aqui, ó, der defeito, muitas vezes eu posso perder tanto imagem quanto iluminação. Ah, Renan, mas muitas vezes, por exemplo, eu posso aqui, ó, perder só imagem, por exemplo, só imagem, e ainda ser um defeito nesse CI? Com certeza pode. Pessoal, vamos supor que esse CI, ó, internamente, ele é dividido aqui, ó, ao meio, ó. Olha só, ele é dividido ao meio. Se eu tiver, por exemplo, um defeito no setor de imagem aqui, ó, eu só não vou ter imagem, mas eu tenho iluminação, e ainda assim pode ser um defeito no CI. Assim como muitas vezes, se eu não tenho iluminação, mas eu tenho imagem, pode ser também um defeito nesse CI aqui, perfeito? Então, nesse caso, não é porque os dois são juntos que se um dá defeito, o outro também dá defeito, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, a característica mais, assim, básica de um CI de imagem é que ele tem normalmente de 2 a 3 bobinas próximas dele. Aqui a gente tem 3, ó, tem uma aqui e uma aqui, perfeito? Mas as principais são essas duas aqui no caso. Normalmente, vocês vão encontrar até algumas a mais. Deixa eu ver se eu encontro um aqui, só um minutinho. Vou pegar aqui uma placa de A20 para mostrar para vocês. Aqui na placa do A20, ó, a gente vê que a nossa PMU de imagem é essa daqui, olha só. E aqui eu tenho uma bobina, 2 bobinas e 3 bobinas aqui, perfeito? Então aqui eu tenho 3. Para aparelhos que usam tela OLED, vocês sempre vão encontrar, ó, de 3 a 4 bobinas aqui, ó. Para aparelhos que usam tela de LCD, normalmente no máximo que vocês vão encontrar são 2 aqui, perfeito? Como é o caso dessas 2 aqui. Essa terceira aqui, ó, seria no caso uma bobina de entrada de tensão, então ela não conta muito, bacana? Bom, dito isso, pessoal, é bem comum a gente ficar confuso sem saber no caso se essa daqui é o CI de imagem ou se é o de backlight. Infelizmente não tem assim uma forma de eu te falar, olha, esse é o de imagem e esse é o de backlight. Por quê? Muita gente fala, ó, que quando tem um diodo perto, vai ser, ó, o CI do backlight. Entretanto, pessoal, às vezes tem um diodo perto, só que o diodo ele tá ligado em outro circuito. Ele não tá ligado nesse circuito aqui, mas pelo fato aqui, ó, dele tá pertinho, você vai achar que no caso ele faz parte aqui e vai achar que é o backlight. A forma mais certa de você ter certeza se é imagem ou se é backlight é você olhar no esquema elétrico. Renan, não sei ler e interpretar esquema elétrico. Pessoal, aqui no canal tem um curso de graça onde eu ensino como ler e interpretar qualquer esquema. Se você também não viu, eu vou deixar o link aqui em cima para você também, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, agora vamos conhecer os dois principais circuitos da placa, que é CPU, essa daqui, ó, e é memória, bacana? Pessoal, CPU e memória é praticamente os dois circuitos mais importantes. Por quê? Porque eles não têm troca. Como assim? Eu consigo trocar um CI de imagem. Eu consigo trocar aqui, ó, um PMIC. Eu consigo trocar aqui, ó, um amplificador de áudio. Mas CPU e memória é bem complicado de trocar. No Android, existem algumas boxes que você consegue tirar, por exemplo, uma memória. Olha só. Consegue tirar aqui a memória. Você consegue reprogramar essa memória e recolocar no aparelho. Entretanto, depende muito da qualidade e da marca da memória. Existem memórias que não aceitam reprogramação. Então, dependendo da memória que deu defeito, você simplesmente não consegue mais recuperar e não tem como trocar ela, perfeito? Então, nesse caso aqui, pessoal, CPU e memória são componentes que quando dão defeito, a gente já meio que considera o aparelho condenado. Por quê? Porque não tem como consertar. Lembrando, pessoal, quando dão defeito, às vezes o aparelho cai, sofre uma queda e trinca uma solda aqui embaixo da CPU. Aí você pode vir, tirar a CPU, fazer o rebalem e recolocar ela na placa que volta a funcionar. Mas quando é um defeito interno na CPU e na memória aqui, ó, dependendo do aparelho que dá defeito na memória, não tem como recuperar. E qualquer aparelho que dá defeito aqui, ó, na CPU, não tem como recuperar. O que você pode fazer é um procedimento chamado de swap. O swap seria você pegar uma placa boa, que funcione em CPU e que funcione em memória, retirar a CPU e retirar a memória e transferir aqui, ó, para essa placa aqui, ó. Aí, nesse caso, a placa vai voltar a funcionar. Vale lembrar também, pessoal, que nesse caso aqui, pode ser que às vezes tenha que fazer o software do aparelho depois da transferência. Outra coisa importante é que você não recupera nenhum dado, não importa se é foto, mensagem ou qualquer outra coisa. Então, se o seu cliente falar que ele quer fazer um swap
porque ele quer recuperar a mensagem, pode falar para ele esquecer, porque ele não vai recuperar nada, porque a CPU é outra, e como a CPU e memória são outras, também os dados vão ser outros, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, a principal função da CPU é controlar tudo no aparelho. É a CPU que fala se vai aparecer imagem, se o áudio vai funcionar, se vai funcionar o Wi-Fi, Bluetooth, entre outras coisas. Se ela não estiver operando, praticamente nada funciona, perfeito? Bom, dito isso, a principal função da memória é armazenar praticamente tudo no aparelho. Foto, música, arquivo, inclusive o software que vai rodar no aparelho, quem armazena também é a memória aqui, perfeito? Então a memória armazena tudo e a CPU controla tudo aqui, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, o próximo componente que a gente vai conhecer não é um componente, mas sim um setor, que seria, no caso, o setor de radiofrequência. O setor de radiofrequência, pessoal, ele vai ser responsável por tudo que se refere ao chip do aparelho. Para o aparelho ter rede, para o aparelho fazer ligação, para o aparelho receber ligação, para o aparelho mandar mensagem, tudo isso é relacionado ao setor de radiofrequência. E prestem atenção que não tem muito segredo para localizar o setor de radiofrequência. Seria, no caso, você pegar o conector da antena, que a gente já conversou, seguir a estradinha dele para dentro e ele sempre vai entrar em uma blindagem. Encontrou essa blindagem, toda a blindagem, tudo que tiver embaixo dela, vai ser relacionado à radiofrequência, perfeito? Aí aqui, pessoal, a gente tem alguns componentes. O primeiro componente que a gente tem é esse aqui, ó, que seria o nosso transceiver. Renan, qual que é a função do transceiver? A função do transceiver, pessoal, é praticamente igual a do codec. É como se, no caso, ele fosse pegar aqui a frequência digital, transformar em analógica e mandar aqui para os amplificadores de potência. E eles vão mandar para fora do aparelho, perfeito? Assim como quando o sinal entra aqui em formato analógico, ele vai transformar em digital e vai mandar para dentro, no caso. Para quem que ele manda? Ele manda para a CPU. Só que não para a CPU diretamente. Pessoal, dentro da CPU, a gente tem um outro bloco que é chamado de baseband. A baseband, ela é a CPU de chamadas do aparelho. A baseband é responsável por tudo relacionado ao chip do aparelho. Nos iPhones, a gente sabe que a gente tem um CI para fora que se chama baseband. No caso, esse CI que fica para fora nos iPhones, nos Androids aqui, ó, ele foi integrado dentro da CPU. Então, se no caso, pessoal, a baseband aqui, ó, dentro da CPU, por exemplo, vamos por aqui, ó, que eu tenho esse quadrado, olha só, esse quadrado. E esse quadrado aqui, ó, ele deu defeito. Internamente ele não funciona mais. Só que esse quadrado aqui, ó, era responsável pela baseband e agora ele não está funcionando. Nesse caso, pessoal, esse aparelho nunca mais vai funcionar chip. Não tem jeito, não funciona mais chip. Renan, e se eu trocar baseband? Pessoal, baseband é igual CPU e memória. Não tem troca. Não tem como você vir aqui, ó, cortar um pedaço e trocar só um pedaço da CPU. Não é assim que funciona. Então, deu defeito na baseband, pode esquecer. Ou é swap ou lixo. O aparelho não funciona mais chip, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, a gente já conheceu aqui, ó, baseband e conheceu o nosso transceiver. O transceiver, ele é fácil de identificar porque ele vai ser o único componente que tem as soldas BGA no setor de radiofrequência. Renan, o que é a solda BGA? Pessoal, se a gente prestar bem atenção aqui, ó, a gente consegue ver, ó, que esse aparelho, ele não tem solda BGA aqui, ó. Olha só, essa solda aqui, ó, ela é um tipo de solda que a gente consegue ver os pontinhos de solda dela do lado. A solda BGA, eu não vejo a solda, a não ser que eu faça assim, entorte, e eu olho lá embaixo, ó. Aí se eu olhar lá embaixo, dependendo do circuito, aqui eu ainda não consigo ver, mas dependendo do circuito, olha só, o PMIC aqui, ó, quando eu entorto ele, eu consigo ver bem aqui, ó, as bolinhas de solda embaixo dele, ó. Então, BGA é quando as bolinhas de solda estão embaixo do CI. Agora, esse outro tipo de solda aqui, ó, não seria no caso BGA, perfeito? Esse tipo de solda aqui, pessoal, é chamada de PLCC, que é o tipo de solda que no caso a gente consegue ver, ó, as trilhas aqui do lado, inclusive até consegue soldar dependendo do ferro de solda que você tenha, perfeito? Então aqui, ó, BGA e aqui PLCC. Esses componentes com solda PLCC normalmente vão ser amplificadores de potência, bacana? Então aqui eu tenho um transceiver e aqui eu tenho amplificadores de potência, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, aqui a gente já conheceu praticamente todo o setor de radiofrequência, só vamos conhecer agora mais um componente que é esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui, ele é chamado de APT Modulator e ele sempre vai ser um CIzinho bem miudinho com a bobina bem grande perto dele. Qual que é a principal função desse circuito? Pessoal, a principal função do APT Modulator é pegar a tensão aqui, ó, que vem do PMIC e modular de acordo com o que os amplificadores de potência precisam. Por exemplo, vamos supor que esse amplificador ele está precisando de 2 volts. A função aqui, ó, do meu APT Modulator é fornecer 2 volts para ele trabalhar. Aí vamos supor que agora ele está trabalhando mais, ele precisa de 3.5 volts. O meu APT Modulator ele vai começar a chavear e elevar essa tensão aqui, ó, para entregar 3.5 volts. E assim por diante, bacana? Então a principal função do meu APT Modulator é modular a tensão e entregar de acordo com o que os amplificadores de potência necessitam no caso. Precisa de 3 volts? Ele entrega 3 volts. Precisa de 2? Ele entrega 2 e assim por diante, bacana? Bom, dito isso agora, pessoal, o próximo circuito que a gente vai conhecer seria o nosso CI do Wi-Fi aqui, ó. O CI do Wi-Fi, ele é meio fácil de encontrar. Por quê? Porque normalmente ele sempre vai estar na parte de cima da placa e ele sempre vai estar ligado a uma ou duas antenas. Por exemplo, aqui eu consigo ver que eu tenho esse CI e ele está ligado aqui, ó, nessa antena. Eu poderia achar que esse aqui é o CI do Wi-Fi. Entretanto, o CI do Wi-Fi sempre vai estar embaixo de uma blindagem. Esse cara não estava embaixo de uma blindagem. Então eu sei que não é ele. Esse daqui provavelmente, ó, pelo jeito e pela aparência, vai ser um amplificador de potência também. Bacana? Bom, dito isso aqui, ó, mais pro lado eu tenho esse circuito que estava embaixo de uma blindagem. Olha só,
foi tirada a blindagem aqui. E aqui eu tenho duas antenas. E ó, as antenas descem aqui, ó, pega essa estradinha, desce, passa por aqui, passa aqui, sai aqui e entra nesse SEI aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, eu sei que esse aqui é o meu SEI do Wi-Fi, e normalmente o SEI do Wi-Fi, pessoal, ele também serve para o Bluetooth, perfeito? Então esse daqui vai ser o SEI do Wi-Fi do Bluetooth. Então, ó, quer encontrar o SEI do Wi-Fi? Pega essas anteninhas da parte de cima e verifica. Opa, esse daqui veio para cá? Não. Esse SEI pequenininho aqui, ó, provavelmente é o GPS, perfeito? Depois a gente tem aqui outro, que é esse daqui, que vem para esse SEI, que tem mais ou menos o tamanho de um SEI de Wi-Fi, mas não está embaixo de blindagem, então não é ele. Vou do outro lado. Aqui eu tenho dois, desce para cá e dá bem aqui, ó. Então esse daqui vai ser o meu SEI do Wi-Fi. Renan, para que serve o SEI do Wi-Fi? Pessoal, serve no caso para ativar o Wi-Fi, funcionar, buscar redes, entre outras coisas. Bacana? Serve para tudo que é relacionado, tanto ao Wi-Fi quanto a Bluetooth no caso. Pessoal, dito isso, a gente conheceu praticamente, eu acredito que todos os componentes dessa placa aqui. Vamos verificar se tem mais algum. Não, ó, realmente a gente conheceu, ó, todos os componentes dessa placa aqui do nosso Galaxy A10 no caso, bacana? Bom, dito isso, pessoal, como eu falei pra vocês, podem ser que tenham outras placas que tenham alguns componentes a mais e podem ser que tenham outras que tenham alguns componentes a menos. O mais importante é que você saiba bater o olho e identificar os principais componentes. E quais são os principais? Os principais, pessoal, a princípio são IF, PMIC principal, CPU e memória. Esses são os principais, pelo menos para o aparelho iniciar e funcionar corretamente, bacana? Bom, dito isso, pessoal, espero de verdade que vocês tenham gostado dessa aula. E lembrando que se vocês quiserem também aprender como fazer reparos a nível avançado, tudo isso eu ensino no meu curso completo de conserto de celular. Para quem não conhece, o link está aqui embaixo no primeiro link da descrição, tá ok? Dito isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha ficado muito bem explicado. Agora eu te vejo no próximo e tchau, tchau!